Ela só queria fugir, mas ele a encontrou. Nas montanhas geladas, um homem bruto e solitário a salvou, e nunca mais a deixou ir. Forte, rude, dominador, ele a tomou para si com uma intensidade que ela jamais conheceu. Agora, isolada na cabana dele, ela precisa decidir: lutar contra esse desejo selvagem, ou se entregar de vez ao homem que jurou protegê-la e possuí-la para sempre. Prepare-se para o romance mais quente e perigoso que você já ouviu. O vento frio das montanhas soprava forte quando Lara estacionou seu carro na trilha de terra, olhando com um misto de alívio e apreensão para a cabana de madeira à sua frente. O cenário era exatamente como prometido: isolado, silencioso, cercado de pinheiros altos e imponentes. Um verdadeiro refúgio, ou talvez uma prisão, pensou enquanto abraçava os próprios braços, sentindo o peso do passado que a fizera fugir da cidade grande. Lara era escritora. Ou melhor, tinha sido. Nos últimos meses, as palavras simplesmente não vinham mais. Desde aquele dia, desde aquele choque, desde aquele amor perdido, só restara o vazio e o silêncio. Por isso, estava ali, para escapar, para tentar, quem sabe, se encontrar novamente. Arrastou as malas até a varanda rústica da cabana. O ranger das tábuas sob seus pés parecia anunciar sua chegada à natureza selvagem. O cheiro de madeira envelhecida e folhas úmidas invadiu seus sentidos assim que abriu a porta. Lá dentro, tudo era simples. Móveis de madeira maciça, uma lareira antiga, tapetes felpudos e o mais importante, nada de lembranças. Nada que a fizesse lembrar dele. Suspirou fundo e fechou a porta atrás de si, trancando o passado do lado de fora. Nos dias seguintes, Lara explorou as redondezas. Caminhava entre as árvores, escrevia algumas linhas no velho caderno que trouxera. Mas logo desistia, encarando a imensidão branca da folha, tão fria quanto sua alma. À noite, ouvia o estalar da lareira e o som distante de animais na floresta. Às vezes, sentia que era observada, mas culpava sua imaginação fértil, até que naquela manhã, tudo mudou. Lara havia saído para uma trilha mais longa, determinada a alcançar o mirante de onde diziam que se via o nascer do sol mais bonito das montanhas. O ar era gelado, a neblina tornava tudo mais misterioso e traiçoeiro. Um galho cedeu sob seus pés. Ela escorregou pela encosta íngreme, tentando se agarrar desesperadamente a algo, mas não havia nada além de folhas e pedras molhadas. O corpo rolou, bateu, rasgou a pele, até que, num estalo seco e dolorido, parou. A dor era lancinante. A perna não obedecia. O frio começava a invadir sua pele como agulhas de gelo. Sozinha, ferida, e sem forças para gritar. A visão ficou turva. O cheiro de terra úmida preencheu seus sentidos. E antes que o escuro tomasse conta, Lara achou ter visto uma silhueta entre as árvores. Grande, forte, um homem, ou seria só um delírio? Não, conseguiu pensar mais. O mundo apagou. O calor. Lara sentiu primeiro o calor, depois o cheiro amadeirado de fumaça e pinho queimado. Lentamente, abriu os olhos e viu o teto de madeira rústica, iluminado por uma luz âmbar e suave. Por um segundo, pensou que ainda estava sonhando. Até a dor latejar novamente em sua perna e lembrá-la da queda. Tentou se mover, mas uma mão firme segurou seu ombro com delicadeza e autoridade. Não se mexa. A voz era grave, rouca, com um sotaque levemente arrastado, como alguém que não falava muito com outras pessoas. Lentamente, Lara virou o rosto e o viu. Ele estava ali, ajoelhado ao lado da cama de peles onde ela estava deitada, segurando uma tigela de metal e um pano úmido. A luz da lareira realçava a barba espessa, os olhos intensos e selvagens, os músculos que saltavam sob a camisa de flanela aberta até o peito. O homem parecia ter saído diretamente de um romance, daqueles que ela costumava escrever. Onde eu estou?
murmurou confusa, enquanto ele pressionava o pano quente em seu tornozelo enfaixado. Minha cabana. Te encontrei desmaiada perto do mirante. A trilha está perigosa depois da chuva. Ela mordeu o lábio, envergonhada e grata ao mesmo tempo. Você me salvou? Ele não respondeu. Apenas assentiu com um movimento discreto, enquanto continuava a cuidar dos ferimentos com uma habilidade surpreendente. Seu tornozelo, acho que não quebrou, mas está torcido feio. Vai ter que ficar de repouso. Quanto tempo? Perguntou alarmada. Ele ergueu o olhar, fixando-a com uma intensidade que fez seu coração acelerar. O tempo que for preciso. Aqui, você não. Vai conseguir ir embora andando. Lara respirou fundo, tentando absorver a situação. Estava sozinha, ferida. E agora dependente de um homem que não conhecia, mas que tinha acabado de salvá-la. Eu sou Lara, disse, estendendo a mão, num gesto automático. Ele hesitou por um segundo, como se não estivesse acostumado a esse tipo de cortesia, e então apertou sua mão com firmeza, mas sem brutalidade. Eric. Ela sorriu de leve, apesar da dor. O nome combinava perfeitamente com ele. Forte, primitivo, bruto. E ainda assim, havia algo nos olhos dele. Uma sombra. Como se carregasse também suas próprias cicatrizes invisíveis. Você mora aqui sozinho? Eric se levantou e caminhou até a lareira, alimentando as chamas com mais lenha. Há anos. A resposta curta e seca só aumentou a curiosidade dela. Lara o observou enquanto ele se movia pela cabana. Alto, forte, os braços marcados pelo trabalho. Pesado, o corpo acostumado com a rudeza da vida selvagem. Era um contraste absoluto com os homens frágeis e vaidosos da cidade. E de alguma forma, aquilo mexeu com ela de um jeito que não sabia explicar. Ele voltou até a cama e colocou uma caneca de chá fumegante na mesinha ao lado. Beba. Vai ajudar. Ela pegou a caneca, as mãos tremendo levemente, não sabia se pelo frio ou pela presença dele. Obrigada, Eric. Por tudo. Ele não respondeu. Apenas a olhou por um segundo a mais do que o necessário, como se pudesse enxergar através dela. Depois, virou-se e saiu pela porta, deixando apenas o som do vento cortante e da lareira crepitando. Lara encostou a cabeça no travesseiro de peles e fechou os olhos, respirando fundo. Mas o cheiro que invadia seus sentidos não era apenas o da lenha que queimava. Era também o cheiro dele, de homem, de natureza, de perigo. E pela primeira vez em meses, seu coração bateu mais rápido. Não por medo, mas por algo que ela achava ter perdido para sempre. O desejo. Os dias seguintes passaram lentamente, marcados pelo ritmo silencioso da cabana e pelo som constante da natureza ao redor. A neve começava a derreter lá fora, mas o frio ainda cortava o ar como lâminas invisíveis. Lara se recuperava aos poucos, apoiando-se nas muletas improvisadas que Eric fizera com pedaços de galhos firmes. Ele cuidava dela com uma dedicação silenciosa e quase desconcertante. Não era o tipo de homem que perguntava como ela se sentia. Apenas fazia o que era necessário. Trazia comida, mantinha a lareira acesa, vigiava seus passos com aquele olhar atento, cheio de algo que Lara não conseguia decifrar. Naquela manhã, ela tentou ajudar, mexendo na lenha perto da fogueira, mas perdeu o equilíbrio. Antes que pudesse cair, ele a segurou pela cintura, com força e firmeza. Por um segundo, o tempo parou. Os olhos dela subiram até encontrar os dele. Tão próximos, tão intensos. O peito largo de Eric subia e descia devagar, e a mão dele continuava firme na sua cintura, como se não quisesse soltá-la tão cedo. Desculpa, ela murmurou, engolindo em seco. Ele não respondeu. Apenas a soltou lentamente, como se relutasse, e virou-se para pegar mais lenha, escondendo o que quer que estivesse passando pela sua cabeça naquele momento. Lara mordeu o lábio, tentando controlar o turbilhão que sentia. Era tão irracional, tão repentino.
Como podia desejar assim um homem que mal conhecia? Um estranho, um selvagem. E mesmo assim, não conseguia negar. Havia algo nele que a atraía como nunca antes. Mais tarde, enquanto ele cortava lenha do lado de fora, ela ficou observando pela janela embaçada. O machado subia e descia, ritmado, com uma força que parecia natural, primitiva. Cada movimento mostrava músculos fortes, braços acostumados ao peso do trabalho bruto. Ele era tudo que ela não conhecia, e tudo que secretamente desejava. Naquela noite, durante o jantar, sentados frente a frente na mesa de madeira, Lara tentou puxar assunto. Você sempre viveu aqui? Sozinho? Perguntou enquanto mexia na sopa quente. Eric olhou para ela, por um instante, pensativo, antes de responder. Quase sempre. Por escolha? Ele soltou um meio sorriso, mas não era de diversão. Era um sorriso amargo, carregado de alguma lembrança dolorosa. Pela necessidade. Lara não insistiu. Sabia, bem como certos traumas preferem o silêncio às palavras. Eu entendo, murmurou, olhando para o fundo da caneca, como se pudesse esconder também as próprias feridas. Ele ergueu os olhos e a fitou com aquela intensidade que parecia despir sua alma. Você não quer falar sobre o que te trouxe até aqui? Quer? Ela prendeu a respiração. Ele era mais perceptivo do que ela imaginava. Não agora, respondeu com a voz fraca. Ele assentiu, respeitando o limite que ela impôs, e se levantou, começando a arrumar a cozinha em silêncio. Lara ficou ali, sentada, observando cada movimento dele, e se deu conta de que, pela primeira vez desde o trauma, sentia-se segura, desejada. Ou seria só sua imaginação? Naquela noite, deitada na cama de peles, com o calor da lareira aquecendo o ambiente, Lara fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, não pensou no passado. Pensou apenas nele. No lenhador silencioso, de braços fortes e olhar sombrio, e se perguntou até onde aquela convivência forçada poderia levá-los. Lara acordou assustada. O pesadelo parecia tão real. Aquela lembrança do acidente que tentava, em vão, esquecer. O som do carro derrapando, os gritos, a sensação de impotência. Ela se sentou na cama ofegante, com o corpo suado, apesar do frio que tomava conta da cabana. Foi então que viu Eric parado na porta do quarto, segurando uma lamparina, com o olhar preocupado e protetor. Você está bem? A voz dele soou grave e serena, preenchendo o silêncio da noite. Lara assentiu rapidamente, limpando uma lágrima teimosa que escorria pela bochecha. Só um pesadelo, murmurou, encolhendo os joelhos, contra o peito. Ele entrou no quarto sem hesitar e colocou a lamparina na cômoda ao lado da cama. Depois, se agachou na frente dela, tão próximo que Lara podia sentir o cheiro amadeirado de sua pele, misturado ao aroma da lenha queimada. Está tremendo, ele comentou, estendendo a mão e, sem pedir permissão, puxando o cobertor sobre os ombros dela. Lara mordeu o lábio, o coração disparado. Aquele gesto, tão simples e ao mesmo tempo tão íntimo. Não precisa ter medo, ele continuou, com aquela voz que parecia capaz de afastar qualquer pesadelo. Aqui, você está segura. Ela o olhou, e o silêncio entre eles foi mais eloquente do que qualquer palavra. De repente, Lara não conseguiu mais conter a emoção. As lágrimas vieram sem controle, pesadas, silenciosas. E, para sua surpresa, Eric a puxou suavemente para um abraço. Ela se permitiu. Escondeu o rosto contra o peito dele e se deixou envolver por aqueles braços fortes, protetores. O calor do corpo dele era um contraste delicioso com o frio ao redor. Por um longo tempo, ficaram assim, ela chorando baixinho. Ele, fazendo carinho em seus cabelos, como se quisesse afastar, um a um, todos os seus medos.
Quando Lara ergueu o rosto para olhar para ele, os olhos de Eric estavam tão próximos, tão atentos, e foi ali, naquele instante, que ela sentiu. Não, era apenas gratidão. Não era apenas alívio, era desejo. Ele também parecia sentir. O olhar dele desceu lentamente até a boca dela, e a respiração ficou mais pesada, mais lenta. Por um segundo, Lara achou que ele a beijaria ali mesmo, mas ele se controlou, apertando o maxilar, como se lutasse contra os próprios instintos. Tente dormir, ele disse por fim, soltando-a devagar e se levantando. Antes de sair, apagou a lamparina, e na penumbra, ela ainda conseguiu ver o contorno firme do corpo dele, e então ficou sozinha de novo. Mas, dessa vez, com uma certeza inegável, aquele homem, bruto e silencioso, começava a mexer com ela de um jeito que ninguém mais jamais conseguiu. E Lara se perguntava quanto tempo mais ela conseguiria resistir. No dia seguinte, a neve havia cessado, mas o frio persistia. Lara insistiu em ajudar Eric a recolher lenha, apesar do pé ainda dolorido. Ele relutou no começo, mas acabou cedendo diante da determinação dela. Só se prometer que vai me obedecer, ele disse com aquele tom grave que fazia seu coração disparar. Ela sorriu de canto, desafiadora. Não sou muito boa nisso, Eric. Soltou um suspiro e balançou a cabeça, como quem já sabia que com ela seria sempre assim. Saíram juntos da cabana. O céu estava límpido, e o ar fresco cortava a pele, mas o calor entre eles parecia mais forte do que qualquer vento gelado. Enquanto ele cortava lenha, Lara observava os músculos dele se moverem sob a camisa de flanela. Cada golpe de machado fazia seu coração bater mais rápido. Era hipnotizante e perigoso. Em determinado momento, ela se aproximou para ajudar a empilhar os pedaços de madeira, mas escorregou na neve acumulada. Eric largou o machado e, em um movimento rápido, a segurou antes que ela caísse. Os corpos colidiram. Os rostos ficaram perigosamente próximos. Lara sentiu a respiração dele aquecer seus lábios. O cheiro de pinho, terra e masculinidade a envolveu completamente. Eu disse para ter cuidado. Ele murmurou com a voz rouca. E eu disse que não sou muito boa em obedecer. Ela rebateu, com um sorriso atrevido, mas o coração batendo descompassado. Eric segurou firme em sua cintura, sem soltá-la. O olhar dele a prendeu, e o tempo pareceu parar mais uma vez. Você devia... Ele começou, mas não terminou, porque naquele instante cedeu. Os lábios dele encontraram os dela com força e urgência, como se não pudessem mais lutar contra aquele desejo que vinha crescendo a cada segundo. Lara se agarrou aos ombros largos dele, correspondendo ao beijo com a mesma intensidade. Era quente, selvagem, verdadeiro. O frio ao redor desapareceu completamente. Ele aprofundou o beijo, puxando-a mais para perto, até que ela pudesse sentir cada centímetro daquele corpo firme e forte. Quando, por fim, se separaram, ofegantes, Eric a fitou com aquele olhar indecifrável, como se estivesse tão surpreso quanto ela com o que acabara de acontecer. Desculpa, ele disse passando a mão pela barba nervoso. Eu não devia. Eu quis... Ela interrompeu, segurando o braço dele com delicadeza. Ele ficou em silêncio por um instante, analisando cada traço do rosto dela, como se quisesse ter certeza de que ela não estava arrependida. E ela não estava. Nem um pouco. Vamos voltar, ele disse, enfim, soltando um suspiro pesado, como quem ainda lutava contra o desejo que os consumia. Caminharam lado a lado até a cabana, mas o ar entre eles já não era mais o mesmo. A barreira que os separava havia sido quebrada. E Lara sabia, com uma certeza arrebatadora, que aquele beijo era apenas o começo. O começo de algo intenso, quente e inevitável. A noite caiu rapidamente,
trazendo consigo uma tempestade silenciosa de neve que pintava tudo de branco ao redor da cabana. Lara olhava pela janela, abraçada a uma manta, enquanto ouvia Eric ajeitando a lenha na lareira. O calor da chama aquecia o ambiente, mas era a presença dele que realmente fazia seu corpo vibrar. Desde o beijo naquela manhã, nenhum dos dois tinha tocado no assunto, mas também não precisavam. O desejo estava ali, pairando, denso, inevitável. Quando ela se virou, viu Eric parado à frente do fogo, as mãos nos bolsos, a expressão tão intensa quanto sempre. "Você está bem?" Ele perguntou, com aquela voz grave que fazia sua pele arrepiar. Lara assentiu, mas não conseguiu evitar um sorriso de canto. "Estou, só, pensando." Ele se aproximou devagar, como se temesse assustá-la, e parou a poucos centímetros dela. "No beijo?" perguntou direto. Ela respirou fundo e ergueu o olhar, encarando aqueles olhos profundos. "Sim", admitiu, com sinceridade. Eric passou a mão pela nuca, visivelmente desconfortável com a vulnerabilidade daquele momento, mas não desviou o olhar. "Eu não devia ter feito aquilo", murmurou. Lara franziu a testa, se aproximando ainda mais, até que a ponta dos dedos dela roçasse na barra da camisa dele. "Por quê?" perguntou com a voz baixa, quase desafiadora. Ele a fitou, e o silêncio se estendeu por longos segundos. Então, num movimento repentino, Eric segurou o rosto dela com as duas mãos e a beijou. Dessa vez, sem hesitação, sem culpa, sem freio. Lara correspondeu com toda a intensidade que sentia, agarrando-se ao pescoço dele enquanto ele a puxava pela cintura, colando seus corpos. O calor da lareira parecia fraco comparado ao incêndio que se iniciava entre eles. Ele a ergueu com facilidade e a deitou sobre o tapete felpudo, diante do fogo crepitante. Os olhos dela se perderam nos traços fortes daquele homem. A barba cerrada, o olhar selvagem, o corpo esculpido pelo trabalho duro. E pela primeira vez em muito tempo, Lara não pensou no passado, nem na dor que a trouxera até ali. Só conseguia pensar nele, no homem que a salvara, que a cuidara, e que agora a desejava com a mesma intensidade que ela o desejava. Eric percorreu o corpo dela com as mãos quentes, traçando caminhos invisíveis pela pele sensível, fazendo-a arfar. Cada toque, cada beijo, cada suspiro, tudo parecia urgente e necessário. A tempestade lá fora rugia, mas ali dentro só existia o som das respirações entrecortadas e do desejo se consumando sem pressa. Quando ele a possuiu, foi com força e doçura, como quem finalmente encontrava o que nem sabia que procurava, e Lara se entregou por completo, sem medo, sem reservas, sabendo que aquele momento era deles, e que depois daquela noite, nada mais seria como antes. Horas depois, exaustos, ficaram abraçados diante da lareira, ouvindo a neve cair. Eric a beijou no topo da cabeça e sussurrou: "Você mudou tudo." Lara sorriu, fechando os olhos e se aninhando ainda mais no peito dele, sentindo-se segura, desejada e, pela primeira vez em muito tempo, viva. Os primeiros raios de sol atravessavam a janela da cabana, iluminando o rosto sereno de Lara, enquanto ela ainda repousava no peito forte de Eric. Aquele amanhecer trazia consigo a dura realidade que ambos evitavam. O mundo lá fora, com suas obrigações e medos, esperava por eles. Lara sabia que logo teria que voltar para a cidade, para suas responsabilidades, para o passado que ainda tentava superar. Eric, por sua vez, temia abrir seu coração para alguém que poderia partir a qualquer momento, deixando para trás sua vida solitária nas montanhas. "Você vai embora?" A voz dele saiu rouca, quase um sussurro. Ela levantou o rosto, encontrando aqueles olhos tão intensos e sinceros. "Tenho que ir. Minha vida está lá, mas..." Segurou a mão dele firme. "Eu não quero deixar isso aqui morrer." Ele apertou a mão dela,
sentindo uma mistura de medo e esperança. Eu também não. Só não sei se você consegue viver essa vida. Aqui é diferente. Ela sorriu, com uma ternura que só ele conseguia arrancar dela. Talvez o que eu precise seja aprender a viver o que a gente sente, não onde a gente está. Eric puxou-a para perto, envolvendo-a em um abraço apertado. Então fica comigo. Vamos descobrir juntos. Lara sentiu as lágrimas rolarem silenciosas pelo rosto. Lágrimas de medo, de alívio, de amor verdadeiro. Eu fico. Naquele instante, as montanhas deixaram de ser um refúgio temporário. Elas se tornaram o lar de um amor inesperado, selvagem e intenso. Um amor capaz de curar feridas, quebrar barreiras e transformar duas almas perdidas em uma só. Enquanto a neve derretia lá fora, dentro da cabana uma chama ardia. Uma chama de desejo, esperança e um futuro que eles estavam prontos para construir juntos. E assim, nas montanhas do desejo, Lara e Eric escreveram o capítulo mais quente e verdadeiro de suas vidas. Você se entregaria a um homem assim? Responda nos comentários, com sim ou jamais. Quero saber quem ousaria se render ao desejo. Te vejo na próxima história.